a partir do versículo 23. Todos acharam? Está aqui também no telão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Meus irmãos, nós vamos ainda fazer uma oração. A irmã Maria Domingas, Deus presenteou ela com um carro, e ela está aqui sendo grata a Ele por esse veículo que Deus deu a ela. Vamos estar apresentando ao Senhor. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, apresentando a Ti esta chave que representa o carro, o veículo que o Senhor concedeu à sua filha. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que tudo vem de Ti, e a Ti, Senhor, nós dedicamos esta vitória. Por isso pedimos também que o Senhor abençoe, Senhor, que esse veículo seja um veículo, Senhor, abençoado, um veículo que sirva para o transporte da Tua filha, para a Tua casa, para onde ela tiver necessidade. Que o Senhor guarda, Senhor, livra, proteja de todo mal, de todo perigo, dos acidentes, e faça, meu Senhor, com que este veículo seja um veículo onde o Teu nome seja glorificado através dele. Eu quero entregar a Ti e Te agradecer, no nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Meus irmãos, hoje é um culto especial, um dia especial, o dia da nossa comunhão, o dia da nossa Santa Ceia. E uma das recomendações do apóstolo Paulo é que nós façamos isso e que nós relembremos todas as vezes que reunirmos. Devemos relembrar a morte do Senhor até que Ele volte. E Ele está perto de voltar. Nós, hoje, a Santa Ceia, ela é a comunhão do corpo, comunhão do sangue. Ela é a comunhão entre nós, a igreja, que é o corpo de Cristo, e também entre nós e Cristo. E que comunhão é esta? Essa comunhão é por quê? É porque eu gosto de você, você gosta de mim, é porque eu te amo, você me ama. Essa é a comunhão? Não. A comunhão é porque nós vivemos dentro
das mesmas regras de Jesus Cristo. Como disse Jesus: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Essa é a norma, isso é que nos distingue. Não é apenas o amor de um para com o outro, não, é a doutrina que nos rege, é a doutrina de Cristo, são os mandamentos de Cristo. Esse conjunto de regras é que faz com que nós acreditemos nas mesmas coisas, cremos nos mesmos mandamentos, e por isso então, esta comunhão é que nos faz também estar aqui, nesta Santa Ceia, que também representa a comunhão. Essa comunhão, então, representa que estamos em comunhão com Cristo. É interessante compreender que Jesus veio, ele veio em uma época de muita dificuldade, época de trevas, época aonde diz a palavra que não havia um justo sequer, que ninguém fazia o bem. Mas todos os profetas profetizavam que ele viria. Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele profetiza: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre ele. Ele profetiza 700 anos antes: seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele já fala que Jesus Cristo viria. Vários outros profetas nas Escrituras profetizam que Cristo viria. Aquelas pessoas que criam na profecia, eles não viram ela se cumprindo. Eles profetizavam porque eles tinham comunhão com Deus, e Deus falava através da boca deles. Porém, eles não conheceram, não viram o cumprimento. Isso chama fé. É o que eu sempre digo, que fé é você crer, você vai colocar o pé para depois Deus colocar o chão. Você crê que isso vai acontecer. Jesus, ele veio de acordo com o que todos os profetas profetizaram. Mas os profetas profetizavam que ele viria para fazer o quê? Ele veio para quê? Nós precisamos hoje compreender, porque existe hoje um evangelho, o evangelho fast food, o evangelho supermercado. Eu quero benção tal, então eu vou lá para aquela benção. Eu quero tal coisa, eu vou lá porque eu vou buscar isso. Eu quero... E são bênçãos que Jesus não veio para isso. São coisas que as pessoas buscam, porém elas não estão buscando no Cristo que veio. Todos os profetas, quando eles profetizavam, eles diziam, João Batista dizia, na sua mão ele tem a pá, ele tem o machado, ao pé da raiz da árvore. Ele falava em arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Todos os profetas profetizavam e Jesus veio. Quando ele veio prometendo o quê? O que Jesus veio prometendo? O que ele veio dizendo que ele faria com as pessoas? Nicodemos procura ele à noite.
e diz para ele: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemos está falando de bênçãos terrenas, de coisas que o próprio Jesus fazia, que era curar enfermo, dar vista cego, ressuscitar morto. Ele está, ninguém pode fazer esses sinais. Mas Jesus vai a Nicodemos, Jesus responde a Nicodemos o que é que ele veio fazer. Ele diz: necessário te é nascer de novo. Eu vim para que você possa nascer de novo. Você é um homem do pecado, você nasceu no pecado, e eu vim para perdoar o seu pecado, para que você tenha uma vida em comunhão comigo. É isso que Jesus estava fazendo. Jesus não veio para te dar um carro, uma casa. Ele não veio para isso. Ele veio para tirar aonde tem o ódio e colocar amor. Ele veio para tirar aonde tem cobiça. Ele veio para tirar aquela cobiça. Ele veio para tirar o pecado que está lá arraigado no coração do homem e da mulher. Ele veio para fazer uma transformação de dentro para fora. E aqueles que creem nisso são as pessoas então que estão em comunhão. Vocês já perceberam quando as pessoas querem receber de Deus alguma coisa? Dificilmente você ouve um testemunho, mas eu sempre digo, eu quero ouvir esses testemunhos. Eu era bravo, agora eu sou manso. Jesus mudou a minha vida. Eu cobiçava, agora eu jejuo, eu oro, eu busco, eu leio a palavra, eu me encho do Espírito Santo e não tenho mais isso. Ouvir o que Jesus veio para fazer. Aos ricos, é pecado ser rico? Não. Jesus não veio para dar riqueza, mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Se temos com que comer e com que cobrir, estejamos com isso satisfeitos. É isso. Buscai, disse Jesus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas antes disso ele diz: olha, não vos preocupeis, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que vocês têm que comer, beber, vestir. Não fiquem ansiosos por isso não. O vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois essas outras coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, em Efésios capítulo 6, versículo 17, ele diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Futuro é vida eterna, para que possam alcançar a vida eterna. Hoje, Jesus, há 2000 anos atrás, ele morreu. Eu quero que você compreenda isso. Por que foi a morte de Jesus? Ele morreu por qual motivo? A Bíblia diz desde lá do princípio que por um homem
entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Portanto, a primeira coisa que precisamos reconhecer: somos pecadores. Reconhecer, todos somos pecadores. A segunda coisa, precisamos de nos arrepender. Sozinhos nós conseguimos, sozinhos, eu consigo só, igual o alcoólatra, né? Sempre quando a gente conversa com pessoas para tentar tirar as pessoas, o discurso é um só: a hora que eu quiser eu paro. Só que nunca para, porque precisa de ajuda, não consegue parar sozinho. O pecado ele é uma escravidão. A Bíblia diz que o escravo não faz o que quer, mas sim o que o seu Senhor manda fazer. Então, o pecado, ele escraviza a pessoa. Alguém consegue então sozinho se libertar? Não consegue, ninguém consegue. Por que não consegue? Porque precisa do libertador. Quem é o libertador? Jesus Cristo. Jesus Cristo é que nos liberta do pecado. É a nossa comunhão com Ele é que faz com que nós possamos nos afastar do pecado. Ou a sua comunhão com Ele te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da comunhão com Ele. Então, todas as coisas que você precisa fazer, tudo aquilo que você precisa fazer, primeiro, é aceitar que você precisa do libertador. Sozinho você não consegue. Sozinho você não dá conta. Sozinho você fracassa. Todas as vezes que você quiser fazer sozinho, eu dou conta. Por que a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem? E há pessoas que às vezes interpretam isso como uma pessoa não poder confiar na outra. Não, está dizendo que é para mim. Eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar na minha força. Eu não posso confiar que eu consigo, que eu dou conta. Não, eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar que eu vou estar olhando aquilo que não deve e não vou me contar. Não, a hora que eu quiser eu paro. Não, não vai parar. Eu não posso confiar que eu posso fazer alguma coisa que não seja ilícita e eu vou conseguir. Eu preciso de um libertador. Agora, quando eu aceito esse libertador, quando eu aceito Jesus Cristo, a primeira coisa que acontece na minha vida é que eu preciso de amá-lo. Eu preciso de amá-lo. E se eu amar Ele, como Ele disse, eu vou guardar os mandamentos dEle. Se eu amar Ele, eu vou priorizar a minha comunhão com Ele. Não existe nada mais importante nessa vida do que você priorizar a sua comunhão com Cristo. E quando você prioriza a sua comunhão com Cristo, é uma coisa interessante que você passa a valorizar aquilo que Ele valoriza. Você passa então a dar valor àquilo que Ele dá valor. Lá em Gênesis, a primeira coisa que Deus fez foi o casamento, a família. Bom, logo então, a gente pode então compreender que o que Deus mais ama é a família. Foi a primeira coisa que Ele criou, o homem e a mulher. Crescei, multiplicai, frutificai, enchei a terra. A família, o bem maior
de Deus. Depois, quando Jesus Cristo vem, a primeira coisa que Jesus Cristo faz é o quê? Transforma, o primeiro milagre dele, transforma água em vinho, aonde? Em um casamento. Ele está dizendo ali, olha, o mais importante de qualquer milagre que eu possa fazer é a família. A família é o bem maior, é aquilo que Deus mais ama. Então eu quero que você compreenda isso, que quando você ama a tua família, você ama Jesus. Quando você despreza a tua família, você despreza Jesus. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, relembrais a morte do Senhor até que venha. Para nós compreendermos isso, precisamos de compreender que para a remissão de pecado, precisava de ter cordeiro, tinha que ter um cordeiro. Quando Deus tira o povo do Egito, o que Deus faz ali, já apontando para Jesus Cristo, quando vai tirar o povo, é o último dia do povo ficar ali, era a morte dos primogênitos, a última praga, a morte de todos os primogênitos. Deus diz, olha, mata o cordeiro, asperge o sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte passar, a casa onde tiver o sangue, ele vai pular, ele vai embora. Ali o primogênito vai manter vivo. Ali já estava o cordeiro apontando para Jesus Cristo. Ou seja, ali já estava apontando a salvação. Ou seja, olha, aquele sangue ali vai trazer salvação para esta família. A família que tiver o sangue nos umbrais das portas, ali não vai ter morte, não tem morte para você. E eu quero que você saiba, você tem o sangue de Cristo em você, não tem morte para a sua vida. Não tem morte, para você tem vida. Tem vida, porque Jesus Cristo veio para dar vida. Quando ele está lá nas margens do Rio Jordão, começando ali o seu ministério, que ele chega ali, João Batista anuncia para o povo, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Paulo diz, olha, quando vocês se reunirem para a Santa Ceia, não esqueça de relembrar a morte de Cristo. Por que ele diz para nós relembrarmos a morte de Cristo? Porque nós nunca podemos esquecer quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos depois de Cristo. Nós nunca podemos esquecer qual foi o bem que Ele fez por nós. Nós não apenas, hoje, estamos aqui para dizer da morte dele, aquele sacrifício, derramou sangue. Ele derramou sangue, não foi em vão, ele derramou sangue por quê? Porque era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, era o único sacrifício aceito para Deus. Sacrifício de nenhum dos profetas era aceito, sacrifício de nenhum homem seria aceito. Alguém poderia ir e morrer lá na cruz, mas não seria aceito para Deus. Por quê? Porque o cordeiro tinha que ser um cordeiro limpo, sem mancha, sem mácula, um cordeiro aonde não tivesse nenhum defeito. Por isso a Bíblia diz assim que ele levou sobre si todos os nossos pecados, não tendo ele pecado em si. Ele pegou o meu e o teu. Todos os nossos pecados recaíram sobre ele. Todas as doenças, diz a Bíblia, todas as doenças recaíram sobre ele.
Há pessoas que às vezes, de vez em quando, eu ouço as pessoas dizerem assim: não, o crente não pode ficar doente, porque Jesus levou as doenças já. Não, não é isso. As doenças, ele sentiu tudo que você sente. Ele sentiu toda a dor que você sente. Ele experimentou lá todo tipo de doença, todos os pecados, doença, tudo do ser humano recaiu sobre ele. Recaiu sobre ele. E pelas suas pisaduras, diz a palavra, nós fomos sarados, pelas suas pisaduras. Ele não tinha em si, ele era o Cordeiro perfeito. Ele nunca roubou, mas ele foi crucificado como o pior dos malfeitores. Ele nunca adulterou, mas recaiu sobre ele todos os tipos de adultério. Ele nunca cometeu nenhum pecado, mas todos os pecados recaíram sobre ele. É por isso que quando você vai tomar a Santa Ceia, eu quero que você compreenda que você deve tomar a Santa Ceia com temor, com temor. Santa Ceia não é como você pega um pedaço de pão com manteiga e vai comer, não. Chega numa festa, pega um pedaço de salgado, de coxinha, e vai comer, não. Aquilo ali representa o corpo de Cristo, que foi partido por você. Aquilo ali representa o sangue de Cristo que foi derramado para limpar, para te purificar de todos os seus pecados. Aquilo ali foi para fazer aquilo que você jamais conseguiria fazer. Aquilo ali foi para que a vida eterna que você não poderia ter, porque todos nós, de acordo com a Bíblia, iríamos para o inferno. Todo ser humano iria para o inferno. Ninguém. Mas a Bíblia diz que quando Deus olha dos céus à terra, não viu ninguém, nem um justo sequer. Eu fico imaginando todos os seres humanos que só faziam o mal, só o mal. E eu fico vendo que Deus tinha tentado várias vezes resgatar a humanidade. Tentou através de Noé. Antes de Noé não deu certo, aí pediu para Noé pregar, ficou 120 anos pregando, fez a arca, o povo só conseguiu a sua família, destruiu aquele mundo para começar uma nova geração. Não deu certo. Deus tentou. Ele pelejou, mas não deu. O único jeito que dava era por quê? Porque a partir de Adão o pecado estava entranhado, o pecado estava no povo, o pecado estava no ser humano. Por isso diz: todos pecaram. O pecado estava no ser humano. O ser humano não conseguia não ser mal, não conseguia ser bom, não conseguia fazer a vontade de Deus. Mas eu fico imaginando Deus, se fosse talvez alguém de nós que já tentou tanto e não conseguiu, talvez a gente pensasse assim: sabe, é melhor fazer uma vala grande lá, botar fogo e acabar com tudo, esse povo tudo no inferno. Mas a Bíblia diz assim, que Deus disse, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Talvez quando tudo estava perdido, não tinha mais jeito, Deus diz: eu vou fazer algo, meu filho, meu único filho, eu vou entregar a ele, porque eu quero resgatar essa humanidade. Todos aqueles que crerem, eu quero resgatar. E foi isso que ele fez. Por isso que nós precisamos relembrar a morte dele. Precisamos relembrar a morte de Jesus, porque com a morte dele, a gente então consegue entender quem é que nós éramos e quem somos hoje. E com a sua ressurreição, nós entendemos que a morte, como lá no Egito, que o anjo da morte passou, e quem tinha o sinal do sangue, todas as casas, o anjo da morte passou direto, ou seja, a morte não pôde pegar nenhuma casa daqueles que serviam a Deus, não pôde. Com a ressurreição de Jesus, nós entendemos que todas as pessoas que têm o sinal do sangue de Jesus, elas irão viver eternamente com Ele para sempre, porque Ele venceu a morte. A morte não teve poder sobre Ele. Como os primogênitos que serviam a Deus puderam escapar da morte, todos aqueles também que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, que o aceitaram como Salvador, como Libertador, que compreenderam que Ele pagou os seus pecados, todos esses, através da ressurreição dele, poderão crer no amanhã, poderão crer que a morte aqui não é o fim, poderão entender que nós não morreremos, nós sairemos do corpo para estar em um lugar melhor com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero que você saiba que esta Santa Ceia, ela representa essa comunhão daqueles que creem, comunhão daqueles que guardam os mandamentos, comunhão daqueles que amam a Jesus, comunhão daqueles que o aceitaram para poder estar com Ele para sempre. Vamos ficar de pé. Vamos dar graça pelo pão e pelo vinho. Vamos dar graça pelo pão e pelo vinho. Querido Deus, aqui está, Senhor, este pão e este vinho, que é o símbolo do teu corpo e do teu sangue. Pedimos que o Senhor purifica, santifica, para que sirva de um alimento para a nossa vida espiritual. Hoje, Senhor, nós estamos aqui para relembrar a tua morte na cruz do Calvário e para saber que o Senhor fez aquilo que não poderíamos e que não merecíamos, mas pelo seu grande amor com que o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou com teu sangue e a tua vida, Senhor. Hoje nós podemos entender que o Senhor é o pão da vida, que dá vida a todos aqueles que dele participam. Eu quero entregar todos a ti, Senhor, e pedir a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar.
por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Deixa a glória dos céus, o poder de Deus ao Calvário. Tem pra mim atrativo sem mim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para prego na cruz, dela vem graça e luz para mim e a santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre lembrar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele morar, uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Ficou alguém ficou sem ser servido lá atrás? Aqui está todos. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu quero que vocês voltem há 2000 anos atrás, lá no Monte Calvário, estava ele, Jesus, carregando uma cruz, sofrendo todo tipo de humilhação, apanhando, e quando ele é erguido ali, naquele madeiro, naquela cruz, os pregos que furavam suas mãos e seus pés, os cravos que furavam, cada pancada daquele martelo, era eu, era você, era nós que estávamos fazendo aquilo. Quando Pilatos diz, olha, eu posso libertar um, eu quero libertar Jesus, eu tenho Barrabás, também Barrabás era um malfeitor, era uma pessoa perigosa para a sociedade, estava preso. Ele diz, pela época da Páscoa eu posso libertar um. E quem vocês querem que eu liberte? Estava de um lado Jesus, do outro Barrabás. Do lado um que não tinha defeito, que não tinha cometido crime algum. E do outro estava um criminoso. Nós dissemos, liberta Barrabás.
E que farei eu de Jesus chamado Cristo? Que ele seja crucificado. Todas as vezes que nós arranjamos um jeitinho para cometer o pecado, nós estamos escolhendo Barrabás. Estamos dizendo, crucifica Jesus. O que é que Jesus representa? Ele representa amor, ele representa perdão, ele representa paz, ele representa comunhão. É isso que ele representa. Todas as vezes que você está intrigado, não libera perdão, você está dizendo, solta Barrabás e crucifica Jesus. Todas as vezes que você entende que a sedução do pecado, do adultério, está mais forte, você não quer ceder, você está dizendo, solta Barrabás e crucifica Jesus. Eu quero que você compreenda que quem crucificou não foi os judeus, não foi os romanos, não, é a humanidade, é o pecado que passou a todos. Por isso que cada cravo, cada martelada daquela, precisamos reconhecer e precisamos de nos ver que éramos nós ali. E quando Jesus está lá se esvaindo, quando ele está sendo derramada ali a sua última gota de sangue, quando as pessoas estavam lá dizendo, desce da cruz, salva a ti mesmo, como o ladrão diz, salva a ti mesmo e a nós também. E ele não desceu da cruz, ele não desceu, porque ele sabia que se ele descesse, você não poderia estar aqui hoje, fazendo isso aqui, com esse pão na mão. Ele não desceu porque ele te amou tanto, que ele diz, eles estão me crucificando, mas eu amo tanto eles, que eu vou continuar. E quando ele derrama a sua última gota de sangue, ele levanta a sua voz e dá o brado de liberdade, dizendo, Pai, tudo está consumado. Eu paguei o preço dos cravos, eu paguei o preço do ódio, eu paguei o preço, Pai. Ele morreu por você. Ele morreu para que você tivesse a vida eterna. Por isso eu quero hoje que você compreenda que Ele vive. E porque Ele vive, é que você pode acreditar no amanhã. O corpo e o sangue de Cristo que foi dado por vós. Tomai dele todos.
você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou. Se coloca de pé nessa noite, aleluia. Eu olho pra você, Jesus, olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregou e me livrou. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar
a notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era um povo. Levante sua voz e cante. Onde está aquele povo? Onde está? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai ser nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar agradecendo a Deus e orando também pelo irmão Donizete. Ele não está aqui hoje porque fez uma cirurgia no ombro e está sentindo dores. Vamos estar orando por ele. Vamos agradecer a Deus. Terça-feira, culto de ensino, de doutrina. Deus tem uma palavra para o teu coração. Querido Deus, glorioso Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Te agradecemos pela tua presença que foi notória aqui nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela paz que só o Senhor pode dar. Essa paz que excede todo entendimento. Te agradecemos pela salvação que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, fazendo com que nós pudéssemos ser participantes das bênçãos reservadas para aqueles que creem e que confiam em Ti. Te agradecemos, meu Senhor, por nos permitir sentir a Tua presença, fazer do nosso corpo o templo e a morada do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por esta santa ceia, que representa aqui a comunhão que temos contigo e representa também, Senhor, a nossa aceitação do Senhor como nosso libertador. Te agradecemos por cada um daqueles que aqui vieram. E também, meu Senhor, te pedimos uma bênção para o teu filho, irmão Donizete. Recupera a saúde dele, Senhor. Visita ele aonde ele estiver e dê a ele saúde. Repreende toda a dor, Senhor. Recupere a saúde do teu filho. E pedimos que leve todos em paz para seus lares, guardando, livrando e protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco, agora e sempre. Amém. Frutos que permanecem, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Engalinhada, pode. Vão com Deus.